Resumo do livro 1889, de Laurentino Gomes. A obra 1889, como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil, detalha a sequência de eventos cruciais que culminaram na queda do Império e no nascimento da República Brasileira, focando nos protagonistas e nas tensões sociais, políticas e ideológicas que se acumularam ao longo do Segundo Reinado. O cenário para esta transformação era o de um Brasil que vivia uma miragem histórica, apresentando-se como um império civilizado, rico e ilustrado aos olhos estrangeiros, mas que, na realidade, se debatia em contradições flagrantes, como a pobreza, o analfabetismo generalizado e a permanência da escravidão. Enquanto a corte procurava imitar os hábitos europeus, a estrutura social era dominada pela mão de obra cativa, com mais de 1 milhão de escravos considerados propriedade privada. A monarquia, durante 67 anos, funcionou como um gigante de pés de barro, com um Estado centralizado e forte que conseguiu manter a integridade territorial, mas fracassou na tarefa de construir a cidadania e integrar todos os brasileiros. O monarca, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, João, Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Habsburgo e Bragança, governou por quase meio século, consolidando a unidade do país e mantendo um sistema representativo com eleições ininterruptas. Contudo, ele era um homem de complexa personalidade, avesso a festas e rituais. Dedicava-se mais aos estudos de ciência e idiomas, falava 6 línguas fluentemente e estudou outras como sânscrito e tupi-guarani. No crepúsculo de seu reinado, era visto como um imperador cansado, que sofria de diabetes e parecia apático e alheio aos assuntos políticos. No século XIX, conhecido como o século das luzes, trouxe inovações radicais em transporte e comunicação, como o telefone, que o próprio Dom Pedro II presenciou a demonstração de Alexander Graham Bell nos Estados Unidos em 1876, e ideologias transformadoras como o liberalismo, o socialismo e, notavelmente no Brasil, o positivismo de Augusto Comte. O positivismo influenciou profundamente a mocidade militar na Escola Militar da Praia Vermelha, que se via como uma elite científica destinada a guiar a nação para o progresso, pregando a implantação de uma ditadura republicana de cima para baixo. O movimento abolicionista, a primeira campanha de dimensão nacional com participação popular, pressionou o Império, culminando na assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Embora Isabel tenha sido celebrada como a Redentora, este ato removeu o mais sólido pilar de sustentação da monarquia: a aristocracia rural e escravagista, especialmente os barões do café do Vale do Paraíba, que se sentiram traídos pela coroa. O movimento republicano, embora com divergências internas, desde os radicais como Silva Jardim, que defendia a execução da família imperial, até os moderados como Quintino Bocaiúva, percebeu no exército um instrumento necessário para acelerar a mudança de regime, dado o fracasso em vencer pelas urnas. O catalisador da crise foi a questão militar, iniciada em 1886, uma série de conflitos que abriu fissuras profundas na hierarquia e gerou um ambiente de insubordinação. Militares de alta patente, como o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, sentiam-se perseguidos e ultrajados pelo governo civil. Deodoro, veterano da Guerra do Paraguai e um militar idoso e enfermo, relutava em derrubar a monarquia, chegando a escrever ao sobrinho que república no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. No entanto, o professor e tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, mentor intelectual da mocidade militar e seguidor do positivismo, foi o cérebro da revolução, convencendo os jovens oficiais
a usar as armas para fundar a República. Benjamin Constant, que se sentia injustiçado na carreira militar, conseguiu unir os conspiradores civis e militares. 6 dias antes do golpe, o baile da Ilha Fiscal marcou o último grande evento social da monarquia. A festa, que deveria ser uma homenagem ao encouraçado chileno Almirante Cochrane, ocorreu em meio a maus presságios e rumores de conspiração. Naquela mesma noite, Benjamin Constant se encontrou com seus aliados e, horas depois, Dom Pedro II tropeçou ao desembarcar no cais, comentando: "A monarquia tropeçou, mas não caiu." Na manhã de 15 de novembro de 1889, Deodoro, convencido pelo professor Benjamin Constant, liderou as tropas no campo de Santana, visando inicialmente apenas a derrubada do ministério do Visconde de Ouro Preto, apontado como hostil às Forças Armadas. A indecisão de Deodoro em proclamar a República foi resolvida tardiamente diante de duas pressões: a insistência de Benjamin Constant e dos civis e, crucialmente, a inabilidade política de Dom Pedro II, que, em uma tentativa desastrada de resistência, indicou Gaspar Silveira Martins, o maior adversário político de Deodoro, para chefiar o novo gabinete. Irritado com a provocação, Deodoro finalmente cedeu e a República foi proclamada provisoriamente. O golpe foi descrito como um passeio militar, sem reação popular, tiros ou protestos. O povo assistiu ao evento bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Na madrugada de 17 de novembro, Dom Pedro II e sua família foram notificados de que deveriam partir imediatamente para o exílio. O imperador aceitou a destituição, cedendo ao império das circunstâncias, e partiu tranquilamente, mas com tristeza, para a Europa. A imperatriz Teresa Cristina morreu semanas depois em Portugal. Dom Pedro II morreria em Paris em 1891, levando consigo um embrulho de terra do Brasil para ser posto em seu caixão. A república instalada foi puramente militar, um fato consumado, e o início foi caótico e turbulento. O novo regime se dedicou a uma intensa atividade legislativa e à construção de uma nova identidade nacional, redesenho da geografia, novos feriados e o culto a Tiradentes como herói republicano. O lema positivista Ordem e Progresso foi inserido na bandeira nacional por inspiração de Benjamin Constant. Economicamente, o encilhamento, uma bolha especulativa estimulada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, que autorizou a emissão descontrolada de moeda, gerou fortunas relâmpago e quebrou inúmeras outras, transformando o novo regime, por algum tempo, em uma república de banqueiros. Após a renúncia de Deodoro em 1891, assumiu Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, cuja figura enigmática e autoritária consolidou a República pela força. Seu governo foi marcado por ditadura, estado de sítio e repressão, levando a conflitos sangrentos como a Revolução Federalista no Sul, 1893 a 1895, que resultou em milhares de mortos e degolas coletivas. A República Velha se caracterizaria por uma nova oligarquia rural no poder, café com leite, no qual o povo continuaria excluído. A frustração com o novo regime, que não cumpriu as promessas de prosperidade e justiça, era grande. A transferência do poder aos civis ocorreu com Prudente de Moraes, em 1894, em um clima de hostilidade e abandono. O país levou mais de um século permeado por golpes e ditaduras, até que, em 1993, os brasileiros fossem consultados em plebiscito, consolidando a República. O estudo da história, hoje, busca explicações para o país atual e ajuda a construir o futuro em um novo ambiente democrático. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e marque os sininhos para receber as notificações.